Estamos juntos em mais um programa aqui pela TV União e hoje eu tenho o prazer de receber José Ricardo Noronha. Ele é autor do livro Vendedores Vencedores, Dicas para se transformar em um vendedor excepcional. Olá, José Ricardo, prazer recebê-lo aqui hoje. Prazer é meu, Magalhães. Obrigado pelo convite, pelo prestígio e eu espero poder contribuir aqui com o seu programa e com os seus telespectadores com algumas dicas bacanas sobre o fascinante mundo das vendas. Obrigado do fundo do coração mesmo. Nós é que agradecemos a sua presença aqui. E esse livro é um livro que você pode baixar de graça na internet. Você pode fazer um download no site www.facebook.com/José Ricardo Noronha. O autor é bacharel em Direito pela PUC, fez MBA na Fundação Instituto de Administração, a FIA-USP, vendedor e palestrante. O seu sonho de criança era ser executivo, né? Um executivo de sucesso. E por que você enveredou pelo caminho das vendas? Bom, vamos lá. É uma história fascinante, né? Eu estava te contando aqui antes da gente começar que a minha primeira grande incursão no mundo das vendas foi acompanhar meu pai, o Brasil afora. Meu pai era um grande vendedor, um exímio vendedor. Ele vendia fazendas, vendia cavalos manga larga e vendia sêmen de cavalo. Então ele vendia algumas coisas que são diferentes, no mínimo diferentes no mundo aí. Então eu sempre tive um encantamento muito grande pelo mundo das vendas. E meu pai viajava o Brasil inteiro e eu comecei a acompanhá-lo, né? E principalmente nas viagens a São Paulo, a grandiosidade da cidade, a vitalidade de uma grande cidade como São Paulo sempre me atraiu muito, sabe, Magalhães? E eu desenvolvi desde criança. Eu disse ao meu pai e à minha mãe, falei, olha, eu quero morar em São Paulo e eu vou me transformar em um executivo global, ainda que eu não soubesse exatamente o que viria a ser um executivo global. E acabou que, enfim, meu sonho acabou se viabilizando. Hoje, já muito tempo depois de ter saído daqui de São João, eu já saí daqui já faz mais de 20 anos que eu estou em São Paulo. Eu posso hoje me considerar um executivo global e um sujeito absolutamente apaixonado pelo mundo das vendas. Bom, você é formado em Direito, tem MBA pela FIA e geralmente as pessoas imaginam que quando a pessoa opta pelas vendas é porque ela falhou em algum momento na sua formação inicial. Né? Você concorda com isso? Infelizmente, a grande maioria dos vendedores no Brasil ainda é vendedor por acaso. E eu também me transformei em vendedor por acaso, né? Porque você já disse, eu sou bacharel em Direito pela PUC em São Paulo. Embora fosse um sujeito apaixonado pelo mundo das vendas, eu não planejei exatamente me transformar em um vendedor, mas para ser bom vendedor, assim como para ser bom jornalista, para ser um bom médico, para ser um bom administrador, é necessário estudar muito. Então eu percebi, desde o início das minhas atividades como vendedor, que eu precisaria me transformar em um vendedor profissional. E para ser vendedor profissional, é preciso que você entenda que você vai precisar estudar muito, que você vai precisar se capacitar, que você vai precisar refinar seus pontos fortes e que vai precisar buscar ser o melhor vendedor, assim como você tem que sempre buscar ser o melhor jornalista, o melhor empresário, o melhor administrador, o melhor psicólogo, o melhor arquiteto e assim por diante. E é um processo difícil, né? Você precisa ter uma disciplina, você precisa ter objetivos bem delineados na vida. E o que é que te atraiu mais na área de vendas? Algo fascinante, né? A venda nos presenteia. Eu costumo dizer que a venda nos presenteia todo santo dia com algo que é absolutamente fascinante, que é a execução, a interação real com gente diferente, com demandas diferentes, com desafios absolutamente distintos. Então, fala-se muito, né? Fala-se muito no mundo em execução. Então, reforço isso. A venda nos premia com a possibilidade de você ser um executor de grandes ações todo santo dia. E principalmente de você realizar os sonhos das pessoas. Enfim, o vendedor nada mais não interessa se ele vende um produto, um serviço, o que ele estiver vendendo, ele é um realizador de sonhos, ele é alguém que resolve os problemas das pessoas. Então isso tem uma grandiosidade fascinante. Então isso foi o principal ponto que me atraiu aí no mundo das vendas, Magalhães. E como é que o vendedor descobre a necessidade do cliente? Porque isso também é uma grande arte. Não tenho a menor dúvida. Antes de qualquer coisa, eu acho que tem duas etapas que são absolutamente fundamentais. A primeira etapa é entender o que você vende,
né? Enfim, eu, por exemplo, eu costumo dizer, eu não sou um vendedor de soluções de inglês pela internet. O que eu vendo é a inclusão dos meus clientes em um mundo cada vez mais globalizado. O que eu vendo é uma maior produtividade para os meus clientes. O que eu vendo é uma maior lucratividade para os meus clientes. Então você tem que entender exatamente o que você vende. O segundo ponto, que também está ligado muito a um conceito, a um tópico absolutamente fundamental no mundo das vendas, que é a preparação, é você entender, né? Fala-se em vendas, fala-se muito em atendimento, mas fala-se muito pouco ainda, Magalhães, em entendimento. E o bom vendedor, ele precisa entender as necessidades, os anseios, as expectativas e os sonhos do cliente. Quando ele é capaz de fazer isso, e para que isso se viabilize, ele precisa ter ouvidos muito atentos e gastar um tempo bastante precioso e valioso em etapas que antecedem o ato de vender em si, ele vai ser... A chance dele se transformar em um vendedor profissional, em um vendedor que vai realmente ser um vendedor diferenciado no mercado é muito maior. É muito maior. Nós vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa, hoje recebendo José Ricardo Noronha. Ele é autor do livro Vendedores Vencedores, Dicas para se transformar em um vendedor excepcional. Este livro aqui está à disposição na internet, você pode fazer o download gratuito no www.facebook.com/José Ricardo Noronha. José Ricardo, agora falando um pouco sobre o ciclo da venda, né, porque a venda não é só o primeiro contato, claro, né, é todo um processo. E qual é o processo mais difícil dentro desse ciclo? Eu costumo dizer que as partes mais difíceis em qualquer processo de venda são as partes que realmente antecedem o ato de vender. Eu costumo dizer que 80% do sucesso de uma venda, 80% do sucesso de uma venda se estão concentrados nos 20% iniciais dela. Então, a minha resposta objetiva à sua pergunta, Magalhães, é a parte definitivamente mais difícil em todo o processo de vendas são as etapas que antecedem a venda, que é entender a necessidade do cliente, entender o que você vende, entender profundamente as características do teu produto, do teu serviço, entender as características dos produtos, dos serviços, das ideias dos seus concorrentes também, porque, enfim, o teu consumidor, ele sempre vai entender que ele vai enxergá-lo como um grande expert naquilo que você faz. Então é muito importante que você seja um grande entendedor daquele mercado específico em que você atua, que você entenda quais são as necessidades específicas de cada mercado em que você atende, daquele consumidor específico. Então, essa é a etapa que eu considero a etapa mais crucial e a etapa mais fundamental para que haja o tão sonhado, o tão almejado sucesso em vendas. Você lançou um livro e colocou esse livro de graça na internet. Quer dizer, para um vendedor, isso não é um contrassenso? Olha, eu costumo dizer que o livro, muita gente, eu até ouvi isso de alguns grandes editores no Brasil, de muitos grandes amigos também. Zé, você é um maluco de oferecer esse livro na internet. Mas a verdade por trás do livro, Magalhães, e todos os seus telespectadores, a verdade por trás do livro eu não tinha a menor noção de onde eu fosse chegar como vendedor. Não tinha. E eu sou um sujeito muito ligado, eu tenho uma espiritualidade muito acentuada, né? Acompanho desde criança aqui na igreja do Perpétuo Socorro, sempre fui muito ativo na igreja, e eu sempre militei muito pelo mundo da educação, e eu percebi que eu precisava devolver ao mundo uma minúscula fração de tudo que Deus já me deu. Então, a ideia do livro gratuito é exatamente para capacitar, para dar um incentivo para milhares, quiçá milhões de profissionais que não têm, ainda infelizmente não têm a percepção aguçada, Magalhães, de que para ser um bom vendedor precisa estudar muito. Então o livro, eu espero, muito modestamente, muito humildemente, que o livro seja um pontapé inicial para que muitos profissionais que já militam na área de vendas passem a se orgulhar de falar, eu sou vendedor, o que eu faço, eu vendo, eu sou um vendedor, eu sou um realizador de sonhos. Eu, por exemplo, eu poderia, em qualquer roda de amigos, em qualquer lugar onde eu estiver, no mundo inteiro, eu posso me apresentar, porque eu sou mesmo. Eu sou diretor geral de uma empresa no Brasil, mas todo mundo que me pergunta, Magalhães, o que você faz?
eu sou vendedor. Eu devo te confessar que ainda a reação de muita gente é, o cara olha para você com alguma surpresa, mas enfim, a ideia do livro realmente é devolver à sociedade que eu faço parte uma minúscula fração de tudo que eu já ganhei na vida. E colocar um livro para ser baixado gratuitamente na internet também é uma inovação. E você intui um novo mercado. E qual o papel da intuição na vida do vendedor? A intuição é muito importante, a intuição é absolutamente importante. Eu costumo dizer que é muito importante que você esteja atento ao que o seu coração lhe diz, né? E o meu coração sempre foi, para mim, um grande guia. Claro que, enfim, eu tento equacionar como um sujeito muito emotivo, eu tenho uma dificuldade grande de equacionar, Magalhães, o componente racional do cérebro com o componente emocional. Então, e muitas vezes eu sou muito mais levado pelo componente emocional. Então, intuição é muito importante. Intuição é muito importante. Eu intuía de que eu me transformaria em um profissional de vendas realmente diferenciado, em um vendedor vencedor, como eu disse aqui no livro. Então, a ideia de inovar e de seguir meu coração e de, olha, vou lançar esse livro, a despeito de algumas ideias contrárias que eu tive, eu vou lançar esse livro gratuitamente e eu tenho certeza que ele vai fazer a diferença, espero que ele faça a diferença na vida de muita gente e boa parte dos seus telespectadores, que eles se beneficiem com o livro que já está absolutamente disponível e sendo super bem avaliado, que me deixa muito satisfeito. Aliás, é um livro ricamente prefaciado, né? São 20 páginas de prefácios e você convidou algumas pessoas especiais para falar a respeito dessa sua ideia, desse seu empreendimento. É isso mesmo, com certeza. Enfim, a ideia, eu sou um vendedor, de novo, reforçar, com o maior orgulho do mundo, eu sou um vendedor. E Deus me deu a oportunidade, Deus e o meu preparo também me deram a oportunidade de eu poder interagir com gente brilhante, com gente muito mais brilhante que eu. Então, eu tenho aqui dentro muitos presidentes de empresa, muitos presidentes, grandes líderes de vendas, grandes líderes e grandes autores. Autores como Eugênio Mussac, Gustavo Cerbasi, que é autor do Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que já ultrapassou a marca de 1,5 milhão de unidades de livros vendidos no Brasil, e o Robert Wong, que é considerado o maior headhunter de todos os tempos aqui no Brasil, que são grandes amigos pessoais meus, mas que me ajudaram nessa empreitada, que é dar certeza pro teu telespectador e pro meu leitor de que o livro que ele vai ler, a despeito de ser um livro gratuito, é um livro absolutamente profissional e um livro, eu espero que seja um livro excepcional para a carreira de tanta gente. Intervalo, nós já voltamos. Estamos de volta para o bloco final do Região, hoje recebendo José Ricardo Noronha, ele é autor do livro Vendedores Vencedores, Dicas para se transformar em um vendedor excepcional. Esse livro pode ser baixado gratuitamente na internet, você faz o download no facebook.com/José Ricardo Noronha. O José Ricardo é bacharel em Direito pela PUC, fez MBA na Fundação Instituto de Administração da USP, e vendedor e palestrante. E aqui você fala do planejamento, né, que além do vendedor ter um conhecimento daquilo que pretende vender, que pretende oferecer para o cliente, ele precisa ter trabalho, disciplina e persistência e, logicamente, o planejamento, né? Exatamente. Planejar é importante em tudo, né? E planejamento é absolutamente essencial, fundamental para que haja o tão sonhado e almejado sucesso em vendas. E o que é planejamento em vendas, né? Eu costumo dizer que preparação é absolutamente fundamental. Eu já reforcei aqui a importância de você entender quais são os anseios, as necessidades do seu cliente, do seu mercado específico. Mas o que é muito importante, o que é absolutamente essencial, é que você, em qualquer relação de venda, em qualquer relação comercial que você estabeleça, Magalhães, que haja um bom equilíbrio, né, na comunicação. E a grande maioria dos vendedores ainda se considera um bom vendedor por ser um bom comunicador. Falar demais. Falar demais. Eu mesmo, e ainda me policio para isso, que eu sei que eu tenho uma dificuldade para isso, de falar muito, né? E o bom vendedor não é quem fala muito, o bom vendedor é quem escuta bastante e fala no momento adequado, fala no momento correto. Tem uma das passagens, que eu até conto essa passagem no meu livro, do Dr. Osiris Silva,
que foi o fundador da Embraer, ex-presidente da Petrobras, ex-ministro de Estado, e com quem eu tenho a imensa satisfação de algumas vezes trocar impressões sobre o mercado de educação no Brasil. Ele diz que tem muita reunião que ele sai com os ouvidos roucos de tanto ouvir. Então isso é esse tipo de ação, é esse tipo de atitude que possibilita que o vendedor alcance melhores resultados, porque o vendedor atento às necessidades, até aos gestos, né, ao body language, à linguagem corporal do cliente, a tendência é que ele seja um vendedor diferenciado, que ele venda, que ele seja sempre o campeão de vendas da loja, o campeão de vendas daquela empresa específica, que ele sempre seja aquele vendedor absolutamente brilhante. O vendedor que fala demais é porque ele está pensando apenas no resultado da venda, o resultado financeiro da venda? Não tenho a menor dúvida. Infelizmente, eu penso ainda, Magalhães, que a grande maioria dos vendedores coloca as necessidades, expectativas e necessidades do dia a dia de pagamento das suas contas à frente das necessidades do seu cliente. E às vezes coloca isso na frente do próprio cliente. Exatamente, exatamente. Então isso enaltece diante do cliente que ele não tem respeito pelo cliente, né? Então, o bom vendedor ele tem que entender que a remuneração dele nada mais é do que a contrapartida, do que ele realiza, do que ele soluciona de problemas do cliente, do que ele realiza os sonhos do cliente, e que quanto mais ele for um realizador de sonhos, quanto mais ele for um solucionador de problemas do cliente, maior vai ser a remuneração dele, né? Eu ainda me deparo, e eu mesmo já passei, eu conto isso de forma muito humilde, porque são as histórias que eu coloco no livro são histórias absolutamente reais e verídicas desse vendedor caipira e emotivo aqui que está te falando. Então, muitos momentos o vendedor ele mistura a necessidade pessoal dele com a urgência de fazer a venda. E ele imagina que o cliente não esteja percebendo isso. O cliente percebe. O cliente quer ser bem tratado, o cliente quer ser surpreendido, o cliente quer ser tratado com maestria. Por quê? O cliente, quando ele é bem tratado, a tendência é que a recorrência daquele cliente seja muito grande. E na época na era das redes sociais, Magalhães, a tendência é que a boa experiência de compra ela vai ser compartilhada com um número limitado de pessoas, mas infelizmente a má experiência de compra, ela vai ser compartilhada numa velocidade que infelizmente você não tem como controlar. Então tem que ter muita atenção e tem que ser realmente alguém que está disposto e que tenha dentro de si, dentro do coração, o espírito de servir, o espírito de ajudar as outras pessoas. José Ricardo, muito obrigado pela sua presença, parabéns pelo livro e a gente espera que você tenha muito mais sucesso ainda. Amém, obrigado, super obrigado, Magalhães. E nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo programa.